Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, de instalação e manutenção de computadores. E nesse vídeo, o tema é a segunda parte, né, sobre noções básicas de informática, né, da parte de hardware. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre alguns componentes, os padrões, né, desses componentes, e a gente vai aprender a reconhecer as gerações, né, a evolução desses componentes aí, ok? Basicamente, vou pegar um computador de exemplo, né, mostrar uma configuração de computador. Eu vou fazer um paralelo entre o computador antigo, né, já ultrapassado, e também e falar sobre os componentes, né, os componentes que a gente tem mais recentes aí no mercado, tá? Às vezes a gente acha que, apesar de ser ultrapassado determinado modelo de computador, você acha que não existe mais, mas tem algumas empresas que ainda utilizam alguns computadores, né? Então é importante, né? Eu vou procurar dar ênfase também, principalmente nesses modelos mais antigos, porque justamente são mais raros de encontrar, né? E a partir do momento que você tiver contato com um, você vai aprender a reconhecer também, né? Aqui nós temos um modelo bem antigo, né? Muito comum na década de 90, início dos anos 2000, né? Aí ele tem a descrição da configuração. A ideia é que a gente consiga compreender, né, tudo que está sendo descrito ali. Né? O que é o Pentium 4? Né? O que é 1,7 GHz? Então a ideia é a gente vai destrinchar cada uma dessas informações aí. Ok? Vamos começar pelo processador aí, né? O Pentium 4 1.7 GHz. 1.7 GHz refere justamente à velocidade dele, né? O desempenho do processador ele é medido pela questão da velocidade que ele tem. Né? Esse modelo específico é um modelo mais antigo, só tinha um núcleo. Os modelos mais modernos têm mais de um núcleo de processamento. Né? Ao passo que se você quiser um melhor desempenho, alguns processadores oferecem a possibilidade de fazer um overclocking. E o que seria um overclock? Ora, se o desempenho dele é medido pela velocidade dele, né? Velocidade de oscilação do cristal. Se você conseguir aumentar essa velocidade, né, automaticamente vai aumentar também o desempenho. Né? É claro que cada processador tem suas limitações e nem todo processador é possível fazer esse overclock. Com processadores de linha de entrada, vamos falar sobre alguns processadores atuais. Né? Essa pesquisa foi realizada agora em 2020, né? E aí nós temos a linha Celeron, que é a linha de baixo custo da Intel. O modelo aqui, que é o G5900, tá? Ele tem informação lá do LGA. O que é o LGA? Ali se refere ao socket, tá? O padrão dele. Tá? Então, se você tem que verificar sempre se o processador ele é compatível com a placa-mãe. Imagina a situação que você está montando um computador, você não pode comprar os componentes de forma aleatória, tem que verificar a compatibilidade dos componentes. Né? Numa situação que você vai montar o computador, as primeiras coisas que você deve observar é qual processador e qual placa-mãe você irá utilizar. Aqui no caso, né, o Celeron ele tem dois cores, né, então ele tem dois núcleos, tá? Tem a velocidade de 3.4 GHz e 2 MB de memória cache. Tá? Memória cache faz muita diferença. Ao pesquisar processadores no mercado, vocês vão encontrar muitos processadores que têm desempenho semelhante. E às vezes a única coisa ali que é diferente é o cache. E isso faz realmente diferença no desempenho. Tá? Também o equivalente da linha AMD, AMD
A6, né, conhecido como A6. Aí você tem várias séries, no caso aqui é o 7480, tá? Ele tem 3.8 GHz de velocidade, ele tem 1 MB de cache, ok? Esses dois processadores estão, né, na faixa em torno de, atualmente, né, em torno de 320, no máximo R$ 400, né? Temos também da linha Intel, primeira linha, Intel, processador de baixo custo. Esse processador está na faixa dos R$ 500, o i3, tá? Então ele tem um LGA, como eu já falei, ele se refere ao padrão de soquete, de conexão, tá? Então você tem que verificar na sua placa-mãe se ela é compatível com isso, componente. Um exemplo aqui de processadores top de linha, pesquisa feita em 2020. Temos o Core i9, também temos o i7, tá? Dependendo do modelo do i7, ele é tão bom quanto o i9. Que processadores de alto desempenho, eles são focados em atividades específicas. Então, dependendo do perfil da máquina que você for montar, você vai ter um melhor ou um pior desempenho, né? Dependendo do tipo de atividade que você vai utilizar, né? Comparativo, nominalmente, é um processador, né, que ele tem um excelente desempenho, né? Um dos melhores da linha, né? Então são 10 núcleos, 20 threads, 3.7, né, de clock padrão, né? Ele pode ter um boost aí de até 5.3, tem 20 MB de cache, tá? O socket dele é LGA 1200 e tem placa gráfica integrada. Agora, uma alternativa, né, a esse processador da linha AMD é o 9, tá? Ryzen 9, aí você tem a série 3900X. Esses processadores estão bem equivalentes, dependendo do tipo de atividade que você vai usar, aplicação distribuída, né, programação em paralelo, um processador vai ter menor desempenho em relação ao outro, tá? No caso aqui o Ryzen ele tem 12 núcleos, certo? Ele tem mais, né, do que o Intel, ele tem 24 threads, também tem mais, a clock base 3,8 GHz, tá? Um pouquinho mais na base, e o boost é de 4,6. O de cache 64 MB, tá, de cache. O consumo dele é em torno de 105 watts, ok? O socket dele é o AM4, não tem integração com placa, né, gráfica. Bom, só uma observação, né? O que a gente consegue, pela experiência que a gente tem, né? Eu já tive processadores Intel e AMD, né? Os produtos eles seguem características bem distintas, né? Uma característica da linha da AMD é que são processadores que trabalham numa velocidade maior, consequentemente, claro, eles consomem mais energia e acabam esquentando mais, tá? E também são bons para a parte de desempenho gráfico, né? Dependendo do tipo de atividade, ok? Overclock, né? Comentei sobre o overclock. É um procedimento técnico para aumentar a frequência de um processador, tá? Os fabricantes, eles não recomendam fazer isso, né? Você perde totalmente lá a garantia, né, do processador. Porém, alguns processadores, né, já vêm predispostos a fazer overclocking, tá? Outros processadores já não é possível, é bloqueado. Mesmo porque alguns processadores, né, alguns modelos,
eles são, vamos dizer assim, melhorados, né, de gerações anteriores, né? São melhorias que foram feitas de gerações anteriores, não passa de uma versão atualizada, né, no qual ele já está trabalhando no limite da capacidade, ok? Para fazer overclock, você precisa mudar algumas configurações lá na linha de setup, ok? Bom, então imagina um processador, né, que você vai alterar a questão da taxa de frequência, certo? Depois de passar pelo processo de overclock, ele vai assumir um outro desempenho. É claro, e como eu já comentei, aumentou a velocidade, aumenta o consumo. Aumentou o consumo, também ele começa a aumentar a temperatura. Então você tem que pensar numa situação de melhoria da parte de refrigeração do gabinete. Ok? 256 de RAM, né? É claro, essa configuração é bem ultrapassada. Nos computadores atuais não tem essa configuração. Mas pode ser que algum dia você entre em uma empresa e ainda encontre uma peça de museu como essa funcionando, tá? Eu já vi máquinas, né, com configuração bem limitada, mas máquinas antigas, né? Por tempos atuais seria limitado, mas que na época era, era, era adequada, né? Então, quando a gente fala de 256 de RAM, né, está se referindo à memória RAM, tá? A memória volátil, ok? Hoje as máquinas, né, se você pega, por exemplo, um notebook, eles têm a partir de 2 GB, né, de memória RAM, você já consegue rodar tranquilamente os aplicativos mais atuais, né, do Office, do Windows, por exemplo, ok? Temos notebooks de 1 GB, mas para os aplicativos atuais, né, 1 GB você já vai passar aperto. Tem muito software que já tem como requisito mínimo 1 GB de memória RAM, ok? Bom, a memória RAM, como a gente pode observar na ilustração, ela tem esse formato parecido com pente, né? Por isso que a gente chama até de pente de memória, ok? É claro que a memória ela segue o padrão, tá? A placa de memória ela tem uma velocidade, ela tem uma especificação técnica. Você não pode comprar memória indiscriminadamente e colocar no seu computador sem saber se ele é compatível, né, com aquele tipo de memória. Mas a memória RAM, ela determina muito a questão do desempenho, principalmente quando a gente fala em relação a notebooks, por exemplo, tá? Porque notebook ele segue mais ou menos um padrão, tá? Com relação ao processador, não tem muita variação, mas tem uma grande variação na questão da quantidade de memória RAM. Então, é uma coisa que é um item que tem que se observar bastante, né, quando se vai comprar um notebook, por exemplo, tá? Bom, por que não tem tanta diferença em relação ao processador? Porque os processadores para notebook, eles têm o objetivo de ter autonomia, desempenho, né, em relação à economia, né, e não velocidade em si, tá? Então seguem uma determinada característica padrão, tá? HD ou Winchester, né? 40 GB. É claro, uma configuração totalmente ultrapassada. Hoje em dia não se fabrica mais HD desse tipo, porém é possível encontrar HD, né, antigas, né, dessa época aí ainda funcionando. Memória cache. Essa memória cache é uma memória de alta velocidade, tá? Ela vai trabalhar em auxílio, por exemplo, ao processador. Tá? Ela é muito mais rápido do que a memória RAM. Então ela consegue uma comunicação praticamente que direta aí com o processador. Porém ela é muito cara, então ela serve como uma memória auxiliar, né?
Bom, modem 56 kbps. O que seria modem? Bom, um modem ele vai servir como um codificador ou decodificador, ou um tradutor, né? Vamos dizer assim, um tradutor. A palavra modem vem da palavra modulador e demodulador, no qual ele vai fazer a conversão, né? O computador ele trabalha com um sinal digital, sequência de 0 e de 1, né? Linguagem binária, e o sistema de transmissão de linha telefônica, muitas vezes ele é analógica, né? Então ele vai fazer aquela conversão ali do sinal, ok? Então do sinal de comunicação. O padrão do modem ele segue uma taxa de transmissão, né, de 50 kilobytes, né, por segundo. Bom, essa velocidade é mais do que suficiente. Os modems seguem esse padrão, tá? Não se altera mesmo porque não tem a necessidade, ok? Os computadores mais antigos eles possuíam um modem interno, tá? Hoje é muito comum a gente ver um modem externo, principalmente quem tem aí um serviço de banda larga, né? Tem um aparelho, né? Um modem e tal. Mas antigamente era mais comum, né? Você ter ele interno. CD60X, né? Essa nomenclatura 60X, o que significa, né? Então, ele se refere à velocidade de leitura do CD, que é 60 vezes maior que a velocidade padrão de leitura no CD de leitura de música, ok? Então, quando você vai fazer uma gravação, você também, dependendo do aplicativo que você vai utilizar para gravar um CD, você consegue determinar a velocidade de leitura, ok? Monitor de 15 polegadas. Muitas pessoas não sabem, mas o monitor ele é medido na transversal, ok? O monitor em si não vai afetar o desempenho, né, do computador. Os monitores mais antigos, desse formato CRT, eles tinham resoluções de 640, 800 e 1024. Né? Hoje, nós temos monitores de LCD que têm resolução muito maior do que isso. Um outro conceito que é importante a gente entender é o pixel. Tá? Quando eu falei da resolução 1024, né, o que seria 1024? Seriam 1024 pixels. Tá? Então, quanto mais pixels você tiver, melhor vai ser, né, teoricamente, a qualidade da imagem que você vai ter. Melhor vai ser a resolução dessa imagem. Ok? Então, um pixel é um ponto que ele vai acender, né, um ponto luminoso, que ele vai formar uma imagem. Tá? No mesmo conceito do mosaico. Placa de vídeo 3D, 60 MB. Né? Então, a gente já consegue observar que a placa de vídeo ela oferece suporte, né, para 3D, ok? E 64 MB se refere à memória de vídeo, ok? Muitas placas ela tem memória de vídeo dedicada, ou seja, não vai compartilhar com o restante do equipamento. Isso aumenta muito, né, a qualidade da imagem. Placa Ethernet. Essa placa Ethernet é a famosa placa de rede, tá? Ou o adaptador de rede também. Ele segue um padrão, tá? Um é esse padrão 10-100, tá? Que ele vai trabalhar preferencialmente nessas velocidades, 10 MB e 100 megabits por segundo, ok? Só uma observação, tá? Quando a gente mede velocidades, em vez de falar megabyte, por exemplo, a gente fala megabit. A velocidade se mede em bits e não em byte, ok?
Se você tem uma internet, por exemplo, de 10 GB, é 10 gigabits, tá? Não é 10 gigabytes. Se fosse 10 gigabytes, era 8 vezes mais rápido, tá? Mas são gigabits. É importante a gente entender isso. Quando se fala de armazenamento, se você fala 10 mega, é 10 megabytes. O hub. O que é um hub? É um dispositivo de rede utilizado como concentrador, tá, do sinal. Então ele vai pegar as ramificações, né, concentrar, né, o sinal. Então, no caso, o hub aqui está utilizando uma rede cabeada, tá? Ele vai concentrar os canais e vai conectar, né, ao servidor. A placa-mãe do computador. Bom, a placa-mãe ela vai possuir algumas entradas, né, de comunicação, né? A placa-mãe ela é responsável justamente por suportar todos os componentes que vão ali, né, dentro da máquina, por exemplo, como eu falei da placa de rede, placa de vídeo, tá? Por exemplo, certo? Por isso que no momento que você vai comprar um processador, você tem que verificar qual é o modelo da placa-mãe, que padrão que ela trabalha, qual é a linha de comunicação dela, tá? Essa linha de comunicação é o que a gente chama de barramento. Vou mostrar alguns barramentos, né? Alguns barramentos aqui já são obsoletos, ultrapassados, tá? Já não se fabricam mais. Mas é importante conhecer porque de repente você ainda pode, por algum motivo, de repente trabalhar em uma empresa, descobrir um computador lá que ainda está funcionando, né? Um modelo antigo, ou ter, né, um acesso a algum computador mais antigo, ok? Então nós temos o barramento PCI, né, que serve para conectar modem, placa de vídeo, placa de som. Tem um padrão ISA, né, usado para ligar também modem, placa, mais antigo do que PCI, né? Na verdade, ele nem se fabrica mais, né? Mas tem às vezes alguma raridade, algum computador ainda funcionando, né, com esse padrão. Barramento interno AGP, usado para ligar as placas de vídeo, tá? Esse modelo já não é tão frequente de encontrar, já é um modelo mais antigo. O AGP ele surgiu para substituir o modelo PCI, tá? E depois foi lançado o PCI Express, tá? Então é importante não confundir. A gente tem primeiro o PCI, depois veio o AGP e agora temos o PCI Express, no qual, né, nós temos 5 gerações. Basicamente, o que vai alterar vai ser a questão da velocidade. Então, em 2004 foi lançado o primeira versão 1.0, né, com uma velocidade de tráfego de 4 GB. Depois, a versão 2.0, que avançava até 8 GB. Depois, a versão 3.0, que alcançava 16 GB. 4.0. Esse padrão demorou para ser lançado. Inicialmente estava previsto para 2012, depois 2016 e só foi lançado no final de 2019. Ele tem como característica uma velocidade muito maior do que a maioria dos componentes hoje, né, consegue explorar. Então os fabricantes ainda estão se adaptando a esse padrão. Pelo fato de ter demorado tanto, né, quase que foi lançado em paralelo com o padrão 5.0, que ele tem muito mais velocidade, enquanto que o 4.0 tem 32 GB de taxa de transferência, o 5.0 tem 128.
E está previsto também para 2021 a versão 6.0. A versão 4.0 já supre a necessidade de um usuário comum. 5.0, o fabricante ele desenvolveu o produto pensando na questão da inteligência artificial e aplicações mais complexas. Barramento interno IDE. Esse tipo de barramento é um barramento antigo. Hoje não se fabrica mais. Era utilizado para conectar HDs, CDs e DVDs. E permitia até 2 equipamentos por barramento. Na época surgiu também o SCSI, que era muito mais rápido. Era mais utilizado para servidores, que o IDE não tinha vários equipamentos de uma vez só. Então, por exemplo, 15 equipamentos por barramento. Então não faria sentido você colocar o SCSI no computador comum, né? Mesmo porque o SCSI é um barramento que ele é caro, ok? Barramento SATA. Este foi o que substituiu o IDE. Surgiu por volta do ano de 2000, tá? Atualmente estamos na versão 3. Tá? A primeira versão ela tinha uma taxa de transferência de 150 MB. A versão 3 foi lançada em 2009, né, com taxa de transferência de 600 MB. Barramento externo serial. Esse tipo de barramento não é mais utilizado. Até certo tempo era o padrão. Mouse e teclado seguiam esse padrão de conexão. Esse tipo de conector, na prática, ele dava muito problema, né? Mau contato, o mouse parava de funcionar, o teclado parava de funcionar. Ele tem conector por pino. E muitas vezes, né, até pelo usuário mesmo encaixando de forma incorreta, acabava estragando a entrada. Paralelo. Esse tipo de barramento também é um padrão mais antigo, né? É muito comum você encontrar impressoras daquelas do tipo matricial, né, que utiliza essa tecnologia mais antiga, que utiliza esse tipo de barramento. Na época ele era mais rápido, né, que o serial. Barramento PS2. Esse tipo de barramento, o conector dele ele é redondo e ele tem um corte, né, indicando a posição correta de encaixar. Era muito comum quebrar. O usuário, muitas vezes distraído, colocava na posição incorreta e acabava quebrando o pino. O PS2, né, aos poucos foi substituído pelo USB, tá? Padrão USB. Que permite uma velocidade maior e ligar equipamentos, né, até determinada potência, né? Barramento Firewire. Esse tipo de barramento ele foi utilizado durante um certo tempo, mas mais em servidores. Ele era muito mais rápido que o USB. Ele surgiu justamente para concorrer com o USB. Porém, com o passar do tempo, ele acabou sendo deixado de lado. Apesar de ser uma tecnologia superior ao USB, mas era um componente muito caro. Tinha taxas de transferência de 400 MB. Então é muito raro você encontrar um computador com esse tipo de barramento. Tá? Finalizamos aqui. Né? O objetivo é falar sobre configuração, padrões, né, de barramento e entender um pouco melhor, né, dos componentes, né, que fazem parte aí
né, do sistema computacional, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Até mais.